Agora a gente vai voltar a falar de saúde e um dado preocupante, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, os acidentes vasculares cerebrais atingem um número cada vez maior entre adultos com menos de 65 anos. Em Teresina, um caso chamou a atenção na tarde de ontem. Vamos acompanhar na reportagem. Considerada uma das principais causas de morte no mundo, o acidente vascular cerebral pode ocorrer a qualquer momento e ir a extremos. Ele pode praticamente não deixar sequelas ou impossibilitar a vítima de qualquer atividade ou até levar à morte. Foi o que ocorreu ontem em Teresina com o empresário dono da banda Top Gun, Marcos Veloso, de 45 anos. Ele sofreu um AVC após passar mal em uma festa no sábado à noite. Apesar do acidente vascular cerebral estar associado a pessoas mais velhas, um estudo de uma revista médica britânica apontou que em 2 décadas, em 119 países, o número de casos de AVC na faixa etária de 20 a 64 anos aumentou consideravelmente. Outro dado aponta que o Piauí lidera o ranking nacional no número de mortes por AVC. A cada 100 mil habitantes são registrados 69 óbitos. Para evitar o entupimento ou rompimento dos vasos que levam sangue ao cérebro, os profissionais da saúde recomendam hábitos saudáveis e mudanças na alimentação. Olá, os cuidados que as pessoas devem ter para poder evitar o AVC é a adoção de hábitos saudáveis, como alimentação saudável, a prática de exercício físico, largar o cigarro e evitar bebidas alcoólicas. Tem que evitar alimentos gordurosos, alimentos que são fritos. Sempre é bom incluir frutas in naturas na sua alimentação. A ingestão de frutas e alimentos com potássio podem retardar o aparecimento dos sintomas. As frutas e legumes em si, elas retardam qualquer aparecimento de doenças, mas o potássio ele é grande aliado no combate, porque o potássio ele faz com que tenha um equilíbrio no corpo, equilíbrio hidroeletrolítico. Então, incluir o salmão, o abacate, o espinafre, a banana, são ótimas escolhas. Muito bem, conosco aqui nos estúdios, o neurocirurgião Jacinto Ley. Doutor, boa noite, muito obrigado pela presença do senhor. Me divide a tela aí, o caso que chamou a atenção, que nos motivou essa reportagem, foi o caso do Marco Veloso. Marco Veloso, 43 anos de idade, produtor musical, muito conhecido na capital teresina, amigo de muita gente. Inclusive, o doutor Jacinto nos confidencializou aqui que estudou com ele, tem a mesma idade dele, 43 anos de idade. O porquê que isso aconteceu? O que foi que aconteceu? O microfone está desligado? Pode entrar, meu filho, pode entrar. Entre aqui, vai lá, doutor Jacinto, vai lá que o microfone está desligado. Vamos aguardar aqui ligar o microfone do doutor Jacinto. E aí mantém a imagem aí do Marco Veloso, 43 anos de idade apenas, produtor cultural, enfim, pai de família jovem, as crianças também jovens. Doutor Jacinto, por que a aneurisma, o AVC, está batendo cada vez mais a porta das pessoas jovens? Boa noite. Boa noite. A gente tem alguns fatores de risco, né, que precisam ser pontuados, né? Por exemplo, a hipertensão, que é uma doença um tanto quanto silenciosa, tem poucos sintomas e que está muito prevalente no nosso meio, tanto pela má alimentação, como pela rotina estressante que a gente vem vivenciando. E, assim, a falta de cuidado com a saúde mesmo, no sentido preventivo. Hoje em dia se diagnostica muito mais o AVC, que antigamente era subdiagnosticado. Casos de morte súbita, né, como foi praticamente o caso do Marco Antônio, onde não se sabia a causa, não se investigava, e hoje em dia com a tecnologia, né, com acesso à saúde, se tem mais diagnóstico também. Mas, em suma, são as doenças crônicas, como hipertensão, fumo, estresse, que vem se acentuando, que está desenvolvendo cada vez mais, e principalmente em pessoas jovens. Agora, doutor, quando a AVC acomete uma pessoa mais jovem, ela é mais perigosa no adulto jovem? E por que essa faixa etária é tão perigosa? Então, funciona como no coração, né? O cérebro do jovem, ele é um cérebro mais cheio, né? Ele ocupa mais a caixa craniana. Então, assim, no caso de uma hemorragia, você tem menos complacência, né? Não tem muito espaço. No cérebro do idoso é um cérebro mais murcho, então uma presença de o sangue saindo dentro do vaso, espalhando no cérebro, teoricamente o idoso tem mais complacência, mais resistência a esse tipo de evento. Quais são as características iniciais que podem ser consideradas preocupantes? Dores de cabeça, o que mais?
Sim, no caso do aneurisma é uma malformação onde o vaso dilata. Em um ponto frágil da parede, ele dilata e, assim, ele não dá sintoma de uma forma geral, a não ser que ele seja muito grande, possa dar sintoma. Mas, se você está na faixa etária, que dá mais em mulher do que homem, está na faixa etária de 45 a 65 anos, é o pico dessa doença. Então, você tem que estar atento, e principalmente se houver histórico familiar. Se tiver histórico familiar, você necessita fazer um estudo mais aprofundado, procurar um neurologista, fazer um exame de imagem. A gente tem que entender que o aneurisma está presente entre nós em 5% da população. Então, 5% das pessoas, de cada 100, 5 pessoas têm aneurisma, e muitas vezes morrem até de outra coisa e não sabem que tem um aneurisma. Agora, a pessoa que está em crise, digamos assim, ela pode evitar a morte? Dá para evitar a morte depois que a pessoa já tem um AVC? Então, falando especificamente de aneurisma, rotura de aneurisma, é um quadro muito virulento. Porque ele mata, de cada 10 pessoas que sangram do aneurisma, morre 6 em 6 meses. Com tratamento ou sem tratamento. Para você ter ideia, 1 em cada 10 não chega nem ao atendimento hospitalar. Já morre antes de chegar ao hospital. A gama do AVC, ela não é só o hemorrágico, tem o isquêmico, que na realidade é o que mais acomete a população, é o AVC isquêmico. A falta de oxigenação numa determinada área por um fechamento de uma artéria. Então, assim, você tem que prevenir, tem que procurar se cuidar para que não ocorra novos eventos. Qual é a orientação geral para a sociedade? Então, cuidar da pressão, fazer atividade física, gerenciar o estresse, que a gente não consegue, mas pelo menos gerenciar o estresse. Fatores evitar externos fumo. também podem cometer. Tem gente que acha assim, nós vivemos num clima muito quente. Isso pode ter alguma relação, já que a gente viu que o Piauí lidera e está liderando o ranking em casos, né? O fator clima também influencia, porque a desidratação, ela favorece a formação dos coágulos, favorece dos trombos, aliás, e favorece o AVC isquêmico. Isso é uma realidade. Então, assim, o fator clima influencia nessa área. Muito bem, muito obrigado pela presença do senhor aqui no jornal. E é sempre bom e importante estarmos atentos e nos cuidarmos por conta do estresse do dia, do clima, enfim, temos uma vida saudável. Eu queria só frisar, aproveitar o espaço para pedir que a população procure realmente cuidar desses fatores de risco, notadamente a hipertensão, o fumo e o estresse, e se houver qualquer tipo de histórico familiar da doença vascular cerebral, que é o AVC, de uma forma geral, procurar assistência médica. Muito obrigado. Boa noite ao senhor. Boa noite. Shirley.